Rio de Janeiro conta com um novo centro de referência audiovisual localizado no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio. Lançado em 2022 pela Firjan Senai SESI, ele nasce junto com a 7ª edição do Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, estudo que captou as transformações do setor impulsionadas pela Covid-19. De acordo com a Firjan, no Brasil, as atividades das áreas de tecnologia e consumo cresceram, enquanto mídia e cultura sofreram retração. Como responder a esses desafios e impulsionar o setor é o tema do Rio em Foco, que começa agora. O Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil 2022 é uma publicação que, além de reunir as principais informações do setor, também apresenta tendências de mercado, estratégias de desenvolvimento, evoluções ao longo dos anos e as perspectivas de futuro. Para falar sobre esse estudo, está aqui comigo Leonardo Ed, vice-presidente da Firjan e presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual. Oi, Leonardo. Olá, tudo bem? De novo, prazer estar aqui de novo com vocês. E também a gerente de Ambientes de Inovação da Firjan, Júlia Zardo. Oi, Júlia. Boa tarde. Leonardo, fala para a gente um pouquinho do panorama do setor audiovisual, que faz parte, né? É uma linha desse mapeamento da indústria criativa. Olha, o setor audiovisual, ele trabalha muito próximo, né, dessas informações que você deu, tanto da evolução do consumo e tecnologia, quanto da involução da produção cultural, né, que eu estou chamando aqui, que é mídia e tal. Por quê? Desde antes da pandemia, a gente vem sofrendo, por um lado, com as evoluções tecnológicas, né, porque se por um lado elas são positivas, por outro, a gente tem toda uma adaptação, né, da indústria para essa, não só para a produção, mas a distribuição de conteúdos e, mais ainda, a rentabilização de conteúdos, né? E também tivemos um baque na política pública, né? Ali desde, talvez, final de 2018, 2019, até hoje a gente teve uma espécie de redução drástica aí da política pública de fomento e de priorização da produção cultural aí brasileira, e nesse caso audiovisual, né? E o que aconteceu ao longo desses anos foi que, além de ter portas fechadas, por exemplo, de cinema, né, não poder ir para a rua produzir, né, a gente ficou sem produzir esses 2 anos da pandemia. Na verdade, o audiovisual, assim como artes cênicas, né, eu acho que foram talvez os piores segmentos aí porque a gente realmente teve portas fechadas e não conseguiu produzir. Só que, por outro lado, a gente experimentou um aumento incrível, né, importante do consumo e da tecnologia que precisou estar agregada e se desenvolver para que esse consumo acontecesse, né? É a chegada muito mais rápida dos streams, né, uma evolução talvez de 10 anos em 2, o acesso da maioria das pessoas, assim como compraram produtos no e-commerce, né? O nosso e-commerce é também o aluguel e compra de filmes, séries e tudo mais, né? Não só em Netflix, em Amazon, em Disney e tal, mas também no consumo do YouTube, de Spotify, enfim, por aí vai. Então, houve esse crescimento acelerado. O que a gente depreende disso, já avançando um pouco, é que a gente precisa agora não só aproveitar o retorno, porque tinha muita coisa represada, né? Muitas produções represadas, e agora a gente está experimentando uma evolução muito rápida da produção, como a gente precisa voltar rapidamente ao fomento da produção cultural, para a gente poder aproveitar essa onda de consumo e começar realmente a colocar nossa propriedade intelectual para ser rentabilizada. E esse é um ponto bastante complexo, né, de como fazer isso. Agora, o que é importante também é pensar que, junto desse momento de preparação, quer dizer, de observação do que estava acontecendo, das tendências, dos fenômenos, a gente tem uma possibilidade aí de também ter esse processo de preparação, que foi a inauguração desse centro de referência audiovisual.
mas a gente não vai falar sobre isso agora, porque eu queria muito ouvir a Júlia sobre o que é essa indústria criativa que a gente está falando, né? O Léo Ed trouxe a questão do audiovisual, de tudo que está envolvido nisso, o que aconteceu nesse período de pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva do que é a indústria criativa, que a Firjan mapeia já há muitos anos, e essa 7ª edição aí procurou dar esse ponto, né, do que a pandemia impactou já para que a gente possa ter reações a essa observação. Perfeito, Geisa. Então, o nosso mapeamento, como você colocou, ele começou em 2008, com um escopo de atividades que, a partir das ideias e da criatividade, geram valor, né? Quais são as atividades econômicas que, a partir da criatividade, geram valor? E aí a gente partiu daí. Em 2012, a gente teve um aumento do escopo aí na nossa metodologia do mapeamento, então a gente trouxe atividades que estão muito ligadas às atividades do conhecimento, né? Por exemplo, biotecnologia, tecnologia de informação, P&D, e a gente quis fazer, né, trazer a discussão dessa economia criativa como atividades de escopo mais ampliado, não só com as expressões culturais, aqui como o Léo colocou, audiovisual, mercado editorial, que são artes cênicas, artes plásticas, que são já atividades que a gente, quando pensa em economia criativa, a gente já imagina, né, que estão aí dentro desse espectro. A gente trouxe outras também, tipo design, publicidade, a própria gastronomia. Então, assim, existe uma discussão no mundo, né, sobre economia criativa, que deve ter mais ou menos 20 anos, inclusive no mapeamento desse ano, a gente traz uma discussão ainda sobre conceito, né, que desde dos primeiros eventos que a UNCTAD promoveu lá atrás, ainda no século passado, sobre economia criativa, a gente discute, né, porque para alguns faz mais sentido focar nas atividades com propriedade intelectual. Por exemplo, quando a OMP fala de economia criativa, ela fala com foco em propriedade intelectual. Muito tempo para o governo brasileiro, o foco da economia criativa foram as festas, as expressões culturais, né? Muita coisa aqui no Brasil de cultura está ligada a atividades folclóricas, muitas vezes informais. Então, assim, a economia criativa ela é bem ampla. E aí a gente, dentro do mapeamento, traz 4 grandes áreas, né, para um pouco segmentar e entender como é que essas áreas que têm mais afinidade funcionam. Então, hoje, no mapeamento, ele é dividido em tecnologia, e aí tem as atividades de TIC, né, tecnologia de informação e comunicação, pesquisa e desenvolvimento e biotecnologia, as atividades de consumo, a área de consumo, e aí dentro design, publicidade, moda, as atividades de mídia, que são editorial e audiovisual, e a cultura, né, como a gente chama, e aí dentro tem as artes cênicas, tem a música, tem, por exemplo, as expressões culturais, a gastronomia, enfim. A gente organizou dessa forma a economia criativa, sabendo que, como o Léo colocou, a gente teve, por exemplo, desde 2017, uma trajetória bem diversa, né, bem heterogênea aí dessas áreas. Então, enquanto tecnologia e consumo cresceram muito, tanto em número de vínculos de pessoas, né, empregadas, quanto em PIB, em geração de valor, a gente teve outras atividades muito impactadas pela pandemia. O Léo falou de algumas, né, que precisavam do encontro presencial para acontecer, tipo o audiovisual, tipo as artes cênicas, mas outras, tipo a própria música, mercado editorial, que já vinha sendo impactado com as mudanças de tecnologia, né? A gente não consome mais da mesma forma o mercado editorial, gastronomia, que vinha tendo um crescimento enorme, foi muito impactada. Então, assim, elas foram impactadas de forma diferente, e aí concordo muito com o que vocês estão dizendo aqui, de que está na hora da gente pensar um fomento mais orientado, né, mais específico, para quem precisa incluir tecnologia, por exemplo, no seu processo produtivo ou na sua distribuição. Como é que a gente vai se organizar a partir daqui? E aí a gente fala muito sobre essa questão de como formar as pessoas e também trabalhar as pessoas que já estão dentro desse mercado e que precisam também se atualizar
nesse manancial de novas tecnologias que surgiram, nas novas formas de ganhar dinheiro, né? Porque a gente viu muita gente também experimentar nas redes sociais, criar seus próprios canais, ser a sua própria mídia, enfim. Isso tudo são tendências importantes aí de serem consideradas, né? Para um processo que a gente vai já abrindo aí para o segundo bloco falar, que é de formação, né? Como é que a gente trabalha com essas informações para formar pessoas novas e também atualizar quem já está no mercado. Léo, você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Bom, com essa tendência, né, com esse aumento de consumo que a gente está vendo o mapeamento deixa muito claro, né, e aumento da necessidade do desenvolvimento tecnológico, e aí aumento, obviamente, da necessidade de produção, né, porque esse consumo, se por um lado tem a facilidade de acesso, a facilidade de distribuição, também é muito mais efêmero do que era antes, né? Hoje, você vê as plataformas digitais, seja elas de música, audiovisual, de consumo, né? Elas precisam de muito mais conteúdo, né? Você não tem mais um filme que fica numa sala de cinema. Vamos falar agora do físico também, né? Nem na sala de cinema você tem um filme mais que fica 2, 3 meses em cartaz. Os filmes entram e saem, entram e saem. A gente está com uma sociedade que tem um déficit de atenção muito grande, né? Porque tem muita informação, tem muito acesso, tem muito conteúdo sendo produzido. Então, a gente precisa, como você bem falou, não só ter uma formação muito mais qualificada, consciente e direcionada dos novos profissionais, vamos dizer assim, mas também uma renovação de quem já está aí no mercado, né? De todas as gerações, né? Não só de quem é mais antigo, como eu, no mercado, mas de mesmo gerações mais recentes precisam ir se renovando o tempo inteiro com esse desenvolvimento tecnológico tão exponencial como a gente experimenta. E o mapeamento traz isso, né? A necessidade de formação, de mão de obra. No audiovisual, eu posso dar meu testemunho direto, né? Falta mão de obra. Não é só mão de obra qualificada, falta mão de obra, né? De tanta produção que a gente tem hoje, e a gente espera manter esse nível de produção. E para manter, precisa ter profissional, né? Precisa ter mão de obra. Senão, as produções vão para outros lugares também. E a inauguração do centro de referência, ela vem de encontro a isso, né? Hoje, o centro de referência Senai, SESI de Laranjeiras, ele é vocacionado, ele é exclusivo para o audiovisual. É o único centro de referência no Brasil, diria eu, no mundo, específico para o audiovisual. E tem uma coisa muito interessante que eu acho que muda o mundo de verdade, que é o ensino médio com o ensino técnico junto, né? Então, tem o centro de referência, 2/3 dos alunos são gratuidades, né? O que é muito importante também, e existe um ensino médio acoplado ao ensino técnico, ou seja, o jovem já sai de lá já com uma profissão, já sai de lá pronto para o mercado de trabalho, que ele escolhe entre uma questão de computação gráfica, animação e tal, ou produção de áudio e vídeo. Então, essa questão do ensino técnico ela é muito importante para essa velocidade também de formação da mão de obra. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No finalzinho do bloco anterior, eu estava falando do Centro de Referência em Audiovisual, né, que foi recentemente inaugurado pela Firjan, SESI e Senai, e a gente vai mostrar algumas imagens agora desse centro. Luz, câmera, inovação. O Rio é a capital da indústria criativa no Brasil. Uma indústria inovadora que emociona, informa e atravessa fronteiras, que se atualiza todos os dias e exige profissionais cada vez mais criativos e qualificados. Nesse cenário, nasce a nova Firjan Senai SESI Laranjeiras, um moderno centro de referência em audiovisual que integra diferentes soluções para o setor criativo por meio de cursos, serviços tecnológicos, prototipagem, consultorias e muito mais.
Com portfólio elaborado a partir das demandas do setor e da sua cadeia produtiva, a unidade oferece capacitação e atualização nas áreas de vídeo, áudio, fotografia, animação e gestão de projetos. A nova Firjan Senai SESI Laranjeiras coloca nossos alunos em contato com as principais tecnologias do setor, das acessíveis às mais inovadoras. São 12 salas de aula, além de estúdios de áudio e vídeo, laboratórios de cor, edição, figurino, fotografia e maquiagem e diversos outros ambientes. O corpo docente reúne profissionais atuantes no mercado do cinema e da TV, prontos para compartilhar conhecimento e capacitar os novos protagonistas do setor. Somos a Firjan Senai SESI Laranjeiras, um dos únicos espaços voltados integralmente à formação audiovisual no país. Somos a Firjan, uma instituição cada vez mais conectada com os desafios de todos os setores da indústria. Léo, você falou sobre essa questão do ensino médio já focado para desenvolver essa competência, né, e essa mão de obra que falta no mercado. Isso já era uma demanda de antes da pandemia, que se aprofunda agora nessa velocidade gigantesca da produção que a gente vê acontecendo. Quais as competências, na verdade, né, na construção desse centro que vocês perceberam que era importante também inserir na formação desses alunos? Essa realmente é uma demanda antiga, né? Essa não é uma demanda recente, que com a evolução aí dos anos, ela se tornou premente, né? E as competências, que inclusive a Casa Firjan vem fazendo esse estudo ao longo dos anos, né? Das novas competências, do novo trabalho, do novo emprego, das novas profissões, enfim, tudo isso. A gente tem falando um pouquinho do sistema todo, né? A gente tem essa vantagem de ter todos esses pontos para se retroalimentarem, criando essa massa crítica para a gente ter, por exemplo, no centro de referência, cursos e competências para trazer a formação dos melhores profissionais, né? Ou pelo menos a preparação para que sejam profissionais muito melhores. E passam por várias competências aí, né? A gente tem na indústria criativa, obviamente, né? Tem uma questão ligada ao sistema criativo, né, que eu costumo dizer que não é escrever um roteiro, né, é ter uma cabeça voltada para isso. Tem as competências de gestão de pessoas ou de interrelacionamentos, né, relacionamentos de trabalho e tal. E a gente tem trabalhado muito uma formação formal, se é que eu posso falar assim, formalizar aqueles profissionais, né? Porque na indústria criativa a gente tem um histórico de um aprendizado empírico, né? Então tem muita gente boa, tem muita gente qualificada e tal, mas você vê que esbarram em várias questões que seriam simples, que é a do ensino formal, né? E hoje, com todas as questões de digitalização, LGPD, compliance, todas as questões da relação de trabalho mesmo, se você forma uma pessoa já com essas questões, com essa preparação, essa pessoa vai muito mais longe quando ela vai para o mercado de trabalho. E esse é um ponto que você tocou que eu acho fundamental, estava aqui já no meu radar falar e trazer a Júlia para a discussão, que é a questão da informalidade. Mapear significa colocar o que está sendo visto, e muito desse setor, né, criativo é informal, então é muito difícil colocá-los dentro desse impacto econômico que ele gera, né? Isso quando se fala, por exemplo, da questão cultural das festas, eventos, é sempre muito difícil entender qual é o ponto de monetização, né? Onde acontece esse impacto. Queria que você falasse um pouquinho, Júlia, do desafio, né, de trazer essas informações para o mapa e como lidar também com essa questão da informalidade nos estudos. Perfeito. Então, a informalidade é um desafio para você conhecer o setor e para você saber, de fato, qual é o tamanho dele, né? Porque, como o Léo estava falando, com a formação empírica, muitas vezes a contratação, as relações de contratação, por exemplo, no audiovisual, em alguns setores da economia criativa, sempre foram muito em rede, né? Muito horizontalizadas, com o freela.
Então, você tem produções, e aí, quando você tem essas produções, você agrega pessoas que têm relações de trabalho mais fluidas, né? Muito ligadas aí esses jovens, essas novas tecnologias de informação, comunicação que possibilitaram a gente, né? Que tem possibilitado a gente fazer isso cada vez mais, com agora os nômades digitais. Você produz um filme, né, Léo? Hoje você tem gente finalizando em outros lugares, enfim, não está mais todo mundo no mesmo lugar fisicamente, e as relações de trabalho, elas também são, então, muito fluidas, desde dessas mudanças agora, de fato, institucionais que a gente teve, né, de reforma trabalhista e tal, que possibilitaram algumas mudanças, quanto uma questão mesmo de cultura do setor, né? Não é só no Brasil. Em Hollywood, por exemplo, as produções já sempre foram em rede, com esse movimento fluido. Você não tem uma empresa que tem ali aquele grupo de funcionários que fica, né, mais a longo prazo. Isso faz de acordo com as produções. A gente está falando do audiovisual, mas isso acontece em diversas outras áreas também. Por exemplo, a música, quando a gente começa a ter equipamento que faz com que facilita, né, a parte da produção, e você não precisa ter mais um intermediário para distribuir, chegar no consumidor. Você pode colocar numa plataforma de streaming e aí o teu produto, a tua música ir direto para o consumidor. Então, como é que você monetiza isso? Isso acaba gerando também relações muito informais. E aí, com foco no estudo, é difícil, sim, você conseguir mapear isso. Então, hoje, o mapeamento da Firjan, ele dá conta dos vínculos formais de trabalho. Então, são aquelas empresas que têm o registro no CLT, né, daqueles trabalhadores. Mas a gente sabe, né, como você colocou, que a gente tem muitas atividades ainda informais. E é interessante a gente ver também essa heterogeneidade dentro da indústria criativa, que ações, por exemplo, de tecnologia e até de consumo são mais formais, em geral, né? São mais formalizadas. É diferente, é mais difícil a gente conseguir contratar um software de forma informal, né? Mas quando a gente olha para a cultura em geral, para as festas, movimentos populares e tal, a gente consegue contratar, às vezes, um serviço de som informal. Né? Então, a gente tem noção de que isso que a gente conseguiu mapear, né, esses valores, tanto do PIB da indústria criativa quanto dos vínculos, ele é uma parte do que é a potência, de fato, da indústria criativa no Brasil. E aí, né, então, esse é o desafio de mapear. De fato, a gente consegue, porque a gente usa dados do Ministério do Trabalho e Previdência, então, a gente consegue ver o que existe, né, com muito detalhe. Se você entrar no site hoje da Firjan, você consegue ver por município. O estudo não é só Rio de Janeiro, a gente consegue pegar a base de dados Brasil. Então, a gente tem todos os estados e alguns estados que se destacaram, inclusive, por exemplo, Bahia, Rio Grande do Sul, que tem crescido e tal. A gente fez análises especiais desses estados. E a gente consegue ver vínculos de trabalho por município, inclusive. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue gerar estímulos tanto para a formação quanto para a política pública, com foco no território e com foco nas atividades que são desenvolvidas naquele território, né? Dá para gerar uma matriz disso aí e trabalhar de forma bem específica. Por quê? E aí vocês estavam falando de formação, né? Agora, um pouco antes. A gente tem também no estudo um top 10 das profissões que mais cresceram, né? Porque num ecossistema aqui de redução de empregos, né, no Brasil, a gente passou por uma crise. Antes da pandemia, a gente já vinha de uma crise, né, porque a gente não lembra, a pandemia piorou aqui o nosso contexto, mas antes a gente já vinha numa crise econômica de difícil, né, geração de emprego, e a economia criativa se mostrou muito resiliente. Quer dizer, então, enquanto o PIB brasileiro caía, a economia criativa conseguia crescer, né, gerar mais emprego, enfim. E a gente vê que o top 10, quem mais contratou nesse período, foram esses profissionais que trabalham com dados e com tecnologia, né? Não tem como. Assim, mesmo para o audiovisual, por exemplo, os editores de imagem, de TV, de vídeo, por exemplo, foi quem mais foi contratado. Então, assim, tem alguns fatores que tem muito a ver com o centro de referência que vocês estão colocando aqui, né? Assim, o portfólio hoje do centro de referência, para fazer sentido,
no mundo profissional, ele tem que dar conta de geração de dados, como é que eu vou trabalhar com esses dados que eu estou incorporando, como é que eu vou trabalhar com a tecnologia. E é muito interessante também para juntar aí o emprego. Quando a gente fala de desemprego, né, a gente, na época da pandemia, é claro, teve uma taxa de desemprego maior. Hoje, eu acho que já está em torno de 9%, mas quando a gente olha a faixa de jovens no desemprego no Brasil, é muito maior, né? Se é 9%, é em torno de 30% de desemprego para os jovens. E os jovens, eles já nascem, né, acostumados a pensar nesse novo formato tecnológico, a produzir conteúdo no celular, a consumir conteúdo no celular. Então, assim, acho que a economia criativa é uma saída, sim, para a geração de emprego, por exemplo, para os jovens, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil como um todo, né? Então, se a gente conseguir alinhar e a inovação que precisa com a competência já desses jovens, essa nova lógica, eu acho que a gente pode ter uma saída aí criativa já do século XXI para essa questão. Eu acho que eu queria posso colocar um dado rapidinho do estudo, que a economia criativa é quem mais emprega os jovens, se eu não me engano, de 16 a 29 anos no mundo, né? Esse é um dado que vem do estudo. E é justamente a possibilidade de somar esses dois pontos que a gente tem aí na nossa frente com as informações e o centro, né? Então, é muito interessante que a gente possa divulgar e fazer com que mais pessoas conheçam. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o desafio de desenvolver territorialmente com as tecnologias da indústria criativa que hoje permitem que a gente esteja em qualquer lugar do mundo. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. Bem, a gente falou sobre várias oportunidades para os jovens que a economia criativa, a indústria criativa trazem. Mas eu queria agora, nesse bloco, falar sobre a importância do desenvolvimento territorial. O mapeamento, ele fala sobre o que aconteceu em todo o Brasil, em algumas regiões que cresceram mais, outras se desenvolveram mais lentamente. Eu queria saber, assim, do recorte Rio de Janeiro, né, quais são os principais destaques, Júlia? Olha, Geisa, a gente tem... Positivos, tá? Por favor. Negativos Por também, favor. vamos lá. Não, perfeito. A gente teve destaques positivos, sim. Por exemplo, o audiovisual, né, que a gente percebeu uma queda no Brasil, como um todo, dos vínculos de trabalho. No Brasil, eles aumentaram, no Rio de Janeiro, desculpa, eles aumentaram em torno de 9%, né, 8% e alguma coisa. Então, assim, a gente tem uma atividade econômica importante no Rio de Janeiro em relação à economia criativa. Só para você ter uma ideia, Rio e São Paulo juntos somam 51% dos vínculos. Então, por um lado, isso é bom, né? Olhando aqui como Rio de Janeiro, a gente entende que é um setor que é vocação do Rio, né? Não é de agora, sempre foi. E a gente tem que trabalhar, e como a gente estava falando, com formação, com política pública para estimular isso cada vez mais, para que a gente não perca, né, mais empresas para outros estados, que muitas vezes, né, a gente perde por questões de disputa tributária, né? Ali eu consigo, no outro estado eu consigo uma tributação melhor. Então, assim, a gente até tem uma questão de infraestrutura em outros lugares que conseguem brigar, né, com o Rio de Janeiro. Por exemplo, a gente tem em São Paulo, em algumas regiões do Nordeste, polos de tecnologia ou até polos de audiovisual, quer dizer, que concentram essas atividades e aí conseguem ser atratores de novas empresas que querem empreender nesse setor, ou empresas de fora que querem fazer coprodução. Então, assim, Rio de Janeiro ele tem um espaço importante na economia criativa e junto com São Paulo, inclusive, hoje, é o estado que tem o maior percentual do PIB relacionado à indústria criativa, né? Então, acho que é 2,9% mais ou menos do PIB do Rio de Janeiro
ele da economia criativa, é gerado pela economia criativa. São Paulo fica um pouco atrás, por exemplo. Né? Então, assim, ele é uma vocação do Rio de Janeiro, muito em tecnologia e consumo. Não, desculpa, é 4,62. Porque 2,9 eu acho que é o PIB Brasil, né? Exatamente. Aí já me confundi nos números. É o PIB Obrigada, Brasil, é isso aí. Léo. Então, o PIB Brasil é 2,9. Do Rio é quanto, Léo? 4,62. 4,62. Então, é muito acima da média, né, desse PIB brasileiro. Então, a gente consegue se posicionar super acima e muito em tecnologia e consumo. Então, acho que assim, a gente tem algumas pistas para a gente, né, de tendências. A gente, para trabalhar com inovação, com diferenciação, a gente já conversou aqui, a gente precisa de um profissional criativo diverso, e a gente tem isso no Rio de Janeiro. Né? A gente precisa de espaços de experimentação, a gente tem isso, né, para alguns setores no Rio de Janeiro. Outros não, a gente se ressente, por exemplo, na área da música. A gente tem cada vez menos palcos na área da música. E o palco, né, está para a música, para as novas atividades econômicas, como o P&D, né? A gente fala a pesquisa e desenvolvimento, o teste dos novos cantores, das novas bandas, ele tem que estar na experimentação dos novos palcos, e a gente tem cada vez menos isso. Então, assim, a gente tem que entender o que é vocação, o que deve ser estimulado. E tem um ponto importante aí também, né? Do que a própria economia criativa, os setores, o audiovisual podem trazer também para somar nessa questão do desenvolvimento da vocação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Léo. A gente, inclusive, agora está desenvolvendo um projeto no âmbito da Firjan que chama Soft Power Rio, né? Que é basicamente pegar todos esses segmentos, né, tudo isso que a gente está tratando aqui, inclusive o mapeamento faz parte já desse projeto maior, para trabalhar todos esses segmentos em prol do Rio de Janeiro e, obviamente, do Brasil, né, porque a gente sabe, não é novidade para ninguém, que o soft power é que domina o mundo. Né? Hoje, então, num ambiente totalmente virtual, depois da pandemia, então, quer dizer, ainda estamos terminando essa pandemia, as guerras são virtuais, né? As batalhas são virtuais, as fronteiras físicas já não importam tanto. Né? E as batalhas virtuais, elas são travadas através de cultura. Quanto mais você consegue expandir a sua cultura, incluindo aí o idioma, mais você domina o mundo. Não é à toa que os Estados Unidos dominam o mundo até hoje, porque, pelo menos desde a Segunda Guerra, eles trabalham principalmente o seu audiovisual para poder difundir a cultura americana, o famoso American Way of Life. Né? Mas não só a Europa no mercado de luxo. Né? Você pensa num artigo de luxo, você pensa diretamente na Europa, por conta da arte, por conta do Renascimento, por conta de toda a história que tem a Europa. E o audiovisual, ele é a locomotiva aí da indústria criativa, né? Porque, de novo, ainda mais com todas as formas de distribuição que a gente tem hoje, tudo hoje é audiovisual. E o audiovisual, ele tem uma característica que em torno de 70% dos investimentos feitos numa produção audiovisual são destinados para as outras indústrias. Ou seja, eu costumo dizer que o audiovisual não é uma indústria egoísta. Né? Então, quando você investe numa produção audiovisual, você está investindo na cidade, no território, né? No estado, seja onde for, porque você tem o transporte, a alimentação, a hospedagem, a passagem aérea, a construção civil, enfim, figurino, por aí vai. E tem um ponto importante, né, que é justamente a possibilidade de disseminação dessas paisagens. Quando a gente fala não só do potencial da língua portuguesa, né, da gente dominar e espalhar nosso conteúdo para os países de língua portuguesa, que não estão espalhados pelo mundo, a gente tem também a possibilidade de levar a identidade territorial para fora do Brasil, né? Vender essa imagem que é tão importante para atrair turismo e outras indústrias aí que se complementam nesse processo. E até para complementar, Geisa, a gente tem uma discussão também que está no mapeamento
dessa coisa do intangível versus o tangível, né? Porque quando a gente, com o audiovisual, leva isso que você falou, a língua, as imagens, o carioca way of life, né? Quando a gente leva isso para fora, a gente consegue fazer com que a gente tenha uma demanda de produtos e serviços, de fato, do Rio de Janeiro ou do Brasil. Então, a gente tem um ciclo intangível, né, de geração desse desejo de conhecer as paisagens, de conhecer, visitar, ser turista naquele lugar, e isso gera consumo de produtos e serviços nossos, né? Então, assim, é um ciclo que, se bem alimentado, né, gera muitos frutos até em outros setores, como o Léo colocou. E a gente tem, acho que eu posso falar de novidade nesse mapeamento, né? A gente tem essas análises especiais que a gente chamou. Uma delas é isso, é o ciclo de tangibilidade, né? Porque, de novo, se por um lado a gente hoje tem muita oportunidade de distribuição de conteúdo, seja ele qual for, a rentabilidade caiu muito, exatamente porque tem muita oferta, né? Então, como fazer esse intangível trazer retornos tangíveis, né? Então, a gente tem essa análise, uma das análises é essa. A outra é a proteção da propriedade intelectual, que está diretamente ligada. Se você não proteger a propriedade, inclusive surgiu a propriedade intelectual quando as prensas de Gutenberg surgiram, e aí você começa a copiar, né? Você começa a ter que proteger a propriedade intelectual para ser rentabilizado e poder criar novas propriedades intelectuais. E as análises chegam ao soft power. A quarta análise é sobre o soft power, né? Como é que a gente consegue expandir o soft power para poder realmente trazer retorno para todo mundo? Porque a vantagem do soft power é que ele traz retorno para o território, né? Para todas as indústrias do território que tem, né, o soft power como base. E a gente costuma falar muito de capital da cidade do Rio de Janeiro como uma grande referência, mas isso se expande no território de maneira interessante também aqui no Rio de Janeiro, né? Quando você pegar, por exemplo, Nova Friburgo, todo o trabalho que eles fazem lá na criação de film commission, e aí também começar a atrair produções para esses espaços. A própria pandemia gerou a interiorização, né? As pessoas se deslocaram para onde tinha conexão para continuar trabalhando e aí povoar esses outros espaços que antes eram espaços mais ligados ao lazer. Então, assim, como também trabalhar isso nesse novo momento, né? Como é que vocês percebem isso, ou se isso está retratado, de certa forma, no estudo? O estudo ele traz informação de todos os municípios, né? Como a Júlia já antecipou, para o estudo ter essa continuidade e ser realmente um mapeamento, a gente só trabalha com as informações do Ministério, as informações oficiais, né? O que, obviamente, principalmente na indústria criativa, deixa de fora um monte de gente, né? O último estudo do IBGE dizia que tinha mais de 5 milhões de pessoas ocupadas com cultura no Brasil. E ocupadas com cultura pode ser de diversas formas, né? Só que a gente está, junto a esse estudo e ao projeto Soft Power, a gente tem uma entrega que é um mapeamento do Soft Power no Rio de Janeiro, e a gente vai expandir para o Brasil. Então, a ideia é trazer as vocações de cada território desses, pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser um estado, enfim, trazer essas vocações para frente da janela, né? Para frente da tela. Então, é trabalhar as cidades, os territórios, conforme as suas vocações, porque a gente também acaba confundindo muito, né? Todo mundo quer fazer tudo e às vezes não é isso, né? São Paulo Rio de Janeiro quer ser São Paulo. O centro do Rio de Janeiro não é a Faria Lima. Eu sempre dou esse exemplo. E não pode ser, e nunca vai ser. A Faria Lima é a Faria Lima, o centro do Rio de Janeiro é o centro do Rio de Janeiro. Se o centro do Rio de Janeiro não tiver cultura, ele não é o centro do Rio de Janeiro e fica aquela coisa sem DNA, né? E deixa eu complementar, eu acho que assim, a gente já tem, né, muitas iniciativas no Rio de Janeiro, sim, que estimulam setores específicos da economia criativa. A gente teve, por exemplo, em Barra do Piraí, muito tempo, um foco grande no audiovisual, né, com várias lideranças locais que tentaram ali desenvolver tanto uma infraestrutura quanto formação específica para audiovisual. A gente teve, por exemplo, em Paulo de Fronten,
um foco em jogos, né? Então, a gente tem, às vezes, uma organização aí da tripla hélice, né, que a gente chama, que são as universidades locais, junto com o governo, junto com as empresas, né, tanto empresas locais quanto empresas mais globais aí dos setores de atividade que se unem e conseguem desenvolver nos territórios atividades específicas. A gente também tem no Rio de Janeiro lugares assim já históricos, né, que têm uma cara, que tem uma representação em produtos e serviços também, além do turismo, tipo o Vale do Café, né? O Vale do Café com seus festivais, as suas visitas aos patrimônios materiais. A gente tem ali a área de Paraty, né? Os nossos circuitos de turismo, Costa Verde, Costa do Sol e tal. É claro que a gente sabe, né, para quem mora no estado do Rio de Janeiro, e até para quem gosta e visita, a gente sabe que o potencial de turismo nosso é muito maior, por exemplo, do que o que a gente tem, né? O potencial da monetização das atividades de cultura é muito maior do que o que a gente já faz hoje. Mas acho que o mapeamento é um caminho para a gente ver o que existe, onde é que a gente pode colocar nossos esforços. E, principalmente, começar a trabalhar como focar, né? Como unir os diversos setores para achar um caminho que seja um caminho de desenvolvimento. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. Bem, estamos com Júlia Zardo e Leonardo Ed falando sobre o mapeamento da indústria criativa no Brasil, lançado recentemente, e o Centro de Referência Audiovisual, também inaugurado pela Firjan SESI Senai, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Léo, como é que a gente faz para pegar todas as informações que a gente trouxe aqui ao longo do programa, desse mapeamento, do trabalho que vocês estão fazendo também de formação de mão de obra para atender as demandas desse setor, e conversa com o poder público para começar a criar prioridades? A gente sabe que a gente tem muitos potenciais, o Rio de Janeiro é rico em vocações, mas é sempre muito difícil a gente pensar em como direcionar isso para gerar, então, o impacto que é necessário. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, um dos grandes objetivos do mapeamento é esse, né? É ajudar o poder público a criar ou a melhorar ou a modernizar políticas públicas, né, no sentido de desenvolver a indústria na cidade, no estado e no país, né? Eu entendo que a gente poderia utilizar, inclusive, eu vou utilizar o Rio em Foco para fazer esse convite. A gente pode ir até a Alerj, por exemplo, assim como quer a Câmara Municipal também, ir ao prefeito e a outros prefeitos também, para apresentar o mapeamento e apresentar os achados, né, para a gente poder debater e discutir com dados, né, com dados consistentes, como é que a gente pode pegar essa vocação que é tão clara do Rio de Janeiro, essa indústria que enfim, que é o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é essa indústria, como é que a gente pode injetar investimento, infraestrutura, autoestima nessa indústria para o Rio de Janeiro poder realmente crescer, né? E a gente está buscando os municípios, né, também como parceiros. Então, além do governo estadual, né, a gente busca os municípios para a gente entender essas parcerias, como se dão, para criar esses multiplicadores, né? Não só da indústria criativa, mas para alimentar esse soft power que só é possível tendo multiplicadores. Júlia, você traz um ponto importante também, quando você fala de tríplice hélice, que é um jargão da inovação importante também da gente somar, porque só acontece a inovação quando a gente tem a universidade, as empresas e o governo trabalhando em conjunto, né? Queria que você falasse um pouquinho do papel das universidades nesse processo, né? Ao gerar informação, ao analisar e fazer diagnósticos, como isso também pode contribuir para esse desenvolvimento. Geisa, acho que assim, você falou das políticas públicas, né? E aí do papel da universidade, dessa governança entre os atores. E aí, só para falar das políticas públicas, eu acho que a gente não foge
de políticas públicas setoriais, muitas vezes, né? A gente não consegue fugir. Como a gente falou no início, a indústria criativa ela é de um escopo muito amplo e perfis completamente diferentes de trabalhadores, de atividades, de relações trabalhistas. Então, assim, a gente tem, eu acho que olhar, sim, a política pública para o setor, né? A gente tem aí várias iniciativas, por exemplo, no Rio de Janeiro, já para tecnologia, a gente teve aí o ganho agora do Marco Legal da Inovação, né? Agora do Estado, né? E aí conseguindo organizar essa situação da inovação, do desenvolvimento de tecnologia nas universidades, em colaboração com as empresas, com o aval e o fomento do poder público. Então, assim, a gente na tecnologia, eu acho que já tem alguns projetos importantes de municípios, a gente tem ali o Serra Tech, por exemplo, né, que está juntando Teresópolis com Petrópolis, com Nova Friburgo. A gente já tinha projetos de desenvolvimento de tecnologia em cada um desses municípios, mas ele ganha uma outra dimensão quando ele vira um projeto colaborativo, né? Ele fica muito maior, muito mais potente. E a gente tem outras coisas, por exemplo, acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, bem interessantes, bem legais. É claro que a gente tem também demandas, por exemplo, de política pública na área do audiovisual especificamente. O Léo sempre traz para a gente a discussão do cash rebate, né? Que é aquela história do imposto, de quando a gente vai filmar no lugar, a gente tem um retorno do que é pago, né, em tributos para os produtores. Enfim, a gente tem várias questões que a gente pode aprender, né, boas práticas que a gente pode aprender com o mundo e com outros estados e outros municípios para a gente usar aqui no Rio de Janeiro para potencializar essas ações. Agora, a gente tem algumas iniciativas que devem ser, de fato, como você trouxe aí, colaborativas, né? A gente tem essa situação de uma governança muito esgarçada no Rio de Janeiro. A gente tem muita coisa para fazer, mas as instituições elas têm os seus próprios projetos, né? Se a gente conseguir desenvolver projetos colaborativos, e aí projetos coletivos, colaborativos, aquela visão de futuro compartilhada, né? Para onde vamos? Vamos todos para lá? E eu acho que a iniciativa do Soft Power, né, que é uma iniciativa do Conselho da Indústria Criativa, que foi criado na Firjan, que é um conselho bem heterogêneo, né, de todos os setores estão lá, que o Léo é nosso presidente, foi criado há mais ou menos um ano. Então, assim, é um projeto que tenta ser um projeto, uma bandeira do grupo, né? Porque aí é isso, você tem dentro do Soft Power, a gente tem, por exemplo, a colaboração de uma professora ótima da PUC, a Alessandra, que fez o doutorado dela sobre soft power. Então, ela traz um conhecimento, ela traz boas práticas de outros países, fundamental para eu trabalhar com marca do território, com política pública, ações que já aconteceram, empresariais, por exemplo, de associações empresariais. Então, tem o lugar da universidade, tem o lugar do legislativo e do executivo, né, fazendo aquela governança antecipatória, né, entendendo o que está acontecendo nos outros lugares, a gente pode trazer para cá e pode ser interessante também para o nosso desenvolvimento econômico. Então, assim, acho que projetos coletivos são ali onde a gente deve colocar, né, nossa energia, nossos recursos, e não só nesses projetos institucionais. Eu acho tão interessante você trazer isso, Júlia, porque quando a gente fala de desenvolvimento, né, e da diversidade de frentes que podem ser abertas para o desenvolvimento real da indústria criativa, que é algo que o Rio de Janeiro tem como vocação, não dá para a gente fugir da coletividade, né, do potencial que cada um tem, mas se junto fica mais forte. Até porque, por exemplo, quando a gente fala de cinema, o que a gente vê no filme, durante o filme, e você olha no final lá os créditos, a quantidade de pessoas que estiveram por trás daquele filme para trazer aquelas cenas, enfim, todo o desenho do que é aquela produção, acho que a gente tem a dimensão do que significa falar de indústria criativa, né? Tem muita gente por trás. Então, acho que é uma provocação interessante também da gente falar de números, de dados, do potencial que a gente tem, mas o quanto que a gente precisa fazer isso coletivamente, né? Pensar junto, sonhar junto e também agir com a força e a potência de cada um.
Perfeito. Isso faz, eu acho que é o maior impacto que a gente pode ter, que é o que você está falando, das obras coletivas, né, do trabalho coletivo, é esse aumento da autoestima, que é onde a gente termina, sempre. Se a gente não aumentar a autoestima do nosso cidadão, seja ele de onde for, e o Rio de Janeiro está muito oprimido nesse sentido, né, a gente não vai a lugar nenhum. E, de novo, esse trabalho coletivo, a partir da indústria criativa e tal, talvez seja o trabalho que mais tem esse potencial de aumentar essa autoestima. Porque sem isso ele não vai a lugar nenhum, isso é um fato. Que mexe com cultura, mexe com os nossos costumes, mexe com a valorização, né, de coisas que a gente, às vezes, na correria do dia a dia e nessa velocidade também monumental da informatização de tudo, da digitalização de tudo, também, às vezes, tira, né? Tira um pouco do encanto, do Exato. verniz que a gente precisa aí para poder sonhar outras realidades. E aí eu acho que é muito interessante também, né, falar desse processo que a Júlia trouxe aqui, dos conselhos. Eu queria que você terminar aqui pedindo para a Júlia falar um pouquinho mais sobre o papel da Casa Firjan nesse processo todo, né, de desenho e de levantamento desses estudos sobre futuro e sobre para onde a gente pode ir junto. Perfeito. Você imagina que a Casa Firjan tem 4 anos, então ela é de 2 anos antes da pandemia. E aí a gente fazia um esforço enorme para dizer, olha, gente, as coisas vão mudar. Se as tecnologias estão mudando, os hábitos de consumo estão mudando, se a empresa não mudar, ela vai morrer. E aí veio a pandemia. E aí a gente não precisou falar mais nada, né, sobre isso, porque as coisas mudaram. As mudanças elas vieram para ficar, né? A gente hoje sabe que tem possibilidade de trabalhar no seu home office, mas lembrou que o ser humano é um bicho social. Então, a gente quer estar junto, quer estar presente, quer criar projetos coletivos, né? Os alunos que ficaram aí um tempão fazendo aula à distância, agora eles querem se encontrar. Então, na Casa Firjan, por exemplo, a gente era um espaço físico de encontro, muito por causa, né, disso que o Léo colocou, assim, no Rio de Janeiro, a gente não tem tantos espaços que reúnam pessoas que falem de inovação, de empreendedorismo, tem alguns sim, mas a gente, na Casa Firjan, construiu um espaço aberto de discussão sobre tendência, né, sobre inovação, com muitos parceiros sempre desenvolvendo suas próprias pautas lá dentro. Com a pandemia, a gente teve que fechar as portas, mas a gente abriu uma plataforma, né? Tudo hoje que é discutido na Casa Firjan está no ambiente online. Então, as coisas hoje, já nesse retorno, elas são híbridas sempre, obrigatoriamente, né? Porque a gente não está só localizado em Botafogo, essa discussão é do estado do Rio de Janeiro como um todo e daqui para fora também, né? Para outros estados, em cooperação com outros estados do Brasil. Então, assim, a gente tem uma agenda de trabalhos lá, tanto para as empresas, quanto para quem está discutindo o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Né? Então, acho que assim, o nosso papel lá é tanto da formação do líder empresarial, lá com todo o nosso trabalho de IEL, de cursos e tal, quanto do profissional, que é esse sujeito aqui que a gente está conversando, que precisa entender o que é blockchain, o que é a Web 3.0, né? Que raios de coisas são essas que estão mudando a minha realidade. Então, a gente tem essas discussões, mas a gente tem também um espaço de colocar os diferentes para falar. Não é porque é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro que eu só vou ter industrial lá dentro, né? E, inclusive, a gente fala que nunca antes na história desse país houve um vice-presidente da Firjan do intangível, né? Da economia do intangível, como é o Léo. Que é do audiovisual, ele é presidente do Sindicato Audiovisual, e é uma indústria que não é daquela, quando a gente pensa em indústria, a gente pensa o quê? Em metal mecânico, construção civil, mas não é esse só o paradigma, né? Como é que a gente vai entender, valorar o intangível, entender que isso é importante, que isso é a cara do Rio de Janeiro, é isso que a gente tenta fazer lá na casa. Júlia e Léo, obrigada por participarem do nosso programa. Para quem está assistindo esse programa pelo YouTube, a gente está colocando aí na descrição do vídeo tanto o endereço da Casa Firjan, quanto também do mapeamento para vocês acessarem as informações e do Centro de Referência do Audiovisual. E você que assistiu a gente aqui pela TV Alerj, lembrar também que esse conteúdo está em formato de áudio. É só procurar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.